Pronto, estamos gravando agora. Apresentação aí, Iago e João Luiz apresentando sobre o G8. Bom dia. Hoje eu e João Luiz vamos me apresentar sobre o Grupo dos Oito, conhecido também como popularmente G8. Isso aqui é um fórum que reúne 8 países: Estados Unidos, Canadá, França, Reino Unido, Alemanha, Itália, Japão e Rússia. E tem como objetivo debater os assuntos relevantes relacionados à estabilidade econômica global. Juntos, esses países reúnem 70% das riquezas mundial e são os principais acionistas dos grandes organismos financeiros do planeta, como o Fundo Monetário Internacional, que é também FMI, e o Banco Mundial. Há também a colaboração da União Europeia na realização de discussões econômicas. Agora, João vai falar um pouquinho sobre a criação do G8. A criação deste grupo se deu em 1975, quando o então presidente da França, Valéry Giscard d'Estaing, convidou os chefes dos estados dos países mais desenvolvidos do planeta para uma reunião. Essa primeira reunião contou com os governantes de 6 países: Alemanha, Estados Unidos, França, Inglaterra, Itália e Japão. Na ocasião, a pauta principal foi a crise do petróleo no mundo e seus impactos que assolaram a economia mundial. Pronto. Ok? Teu tá desligado, Iago. É bom também lembrar que em 1976, uma nova reunião deste grupo foi realizada, contando agora com a participação do Canadá, dando a origem à denominação de G6. A partir daí ficou definido, G7, quer dizer, desculpa. A partir daí ficou definido como reuniões ocorrera anualmente. A composição do G7 com esses países durou até 1998, quando a Rússia passou a ser membro do grupo. Contrariando o que pensa, o G8 não reúne os oito maiores economias mundiais, já que excluíram a China, que atualmente tem o segundo maior PIB do mundo. É isso. Obrigado. Foi muito importante essa questão que você trouxe, Iago. Dizer que eles não vão incluir realmente. Ele não pode dizer que são as maiores economias do mundo, né? Porque aí, logicamente, a China deveria estar presente. A segunda maior economia do planeta, ela não faz parte ali dessa elite, vamos assim falar, né? Pronto, gente, agora para encerrar, né, Kaline e Olivia. Bom dia, a gente vai falar sobre o G20. O grupo dos G20, também chamado de G20 financeiro, foi criado em 1999 em respostas a sucessivas crises financeiras, porque passavam algumas potências econômicas, sobretudo na Ásia, no final da década de 90. O G20 financeiro busca desenvolver projetos que levem à unificação das economias avançadas e emergentes para fortalecer a economia mundial. A formação desse grupo proporcionou o reconhecimento da importância dos países em desenvolvimento para a construção de uma economia mundial sólida, pois, em razão da estabilidade do mercado, a participação desses países se torna extremamente necessária para o fortalecimento econômico global. Eu vou ler a parte de Sabrina agora, tá, João Paulo? Nos últimos anos, analistas econômicos de todo o mundo têm discutido sobre a relevância das reuniões de G20, criadas com a intenção de definir os rumos da economia mundial. Vai, Kaline. Tem mais ainda? Tem. Eu vou falar das reuniões de cúpula. Desde 2008, representantes dos países membros encontram-se anualmente para a reunião da cúpula de G20. Certo. É importante, gente, a gente também frisar que essas reuniões não têm somente caráter econômico, né? Eles debatem também outras questões, como foi dito anteriormente, questões como problemas ambientais, terrorismo, até foi Eduardo que falou da crise migratória,
Tá certo? Que vai ser justamente, né, a gente vai falar um pouquinho também sobre essa questão da crise migratória, tá certo? Pessoal, eu queria parabenizar todas as equipes, tá certo? Essa atividade, ela valia de 0 a 5. Ninguém ficou com menos de 3,5, tá bom? Então, se vale de 0 a 5, a gente tirou 3,5, tá bem positivo aí a nossa posição, né? E vamos seguindo aí com o livro, tá bom? Sigam aí para a página 120, por favor, onde fala sobre globalização e consumismo, a lógica de mercado. É isso aqui, né, João Paulo? Não, por enquanto vai ser o livro de geografia mesmo, tá certo? Esse aí vai ser mais para Tá o bom. final, tá bom? Certo. Pessoal, vê só, a globalização, ela é um processo que acredita-se que historicamente tenha tido início com as grandes navegações, tá certo? E assim, a ideia de globalização é a integração dos povos, né? Integração econômica, integração social, integração étnica dos povos. Qual página? Página 120. Porém, a globalização já traz algumas coisas junto a si, tá certo? Então, pesquisem, busquem entender o que é globalização, se aprofundem, né? Eu sei que vocês já sabem mais ou menos do que se trata, já ouviram falar muito dessa palavra, mas busquem se aprofundar, que ela vai seguir vocês pro resto da vida. Então, a globalização, né, assim, só para a gente ter ideia do impacto da globalização no nosso dia a dia. Nós estamos utilizando um programa para transmitir aulas pela internet, que é a globalização, é a forma globalizada de meios de comunicação. Nosso programa, ele é todo em inglês, né? O Zoom, ele é todo em inglês, não sei se vocês observaram isso, pelo menos no computador ele é em inglês. Isso mostra uma língua mundial, no caso a língua inglesa. E nós temos alguns hábitos no nosso dia a dia que são impactos diretos da globalização. Então, o uso do smartphone, beber Coca-Cola, comer no McDonald's, assistir Netflix. Tá entendendo? Então, são hábitos dentro do processo. Não, Guaraná é brasileiro, viu? É brasileiro, isso aí, pelo menos o Antártica é. Então, assim, são hábitos, são pontos em que a globalização está no nosso dia a dia, sem contar as marcas dos aparelhos que vocês estão utilizando. Samsung, LG, Apple, iPhone, aquele troço da... Nokia. Isso, Nokia ainda... Xiaomi. Esse troço aí, né, que falou, esse negócio aí que ele falou mesmo lá dos chineses, são todos, assim, Xiaomi. aspectos da globalização, tá certo? Globalização é bacana, é assim, cara, ela permite a integração nos meios de comunicação, né? Então, por exemplo, se essa pandemia tivesse rolado há 30 anos, não teria essa possibilidade que a gente está tendo hoje, de ter aula remota. Vocês não poderiam estar se comunicando com ninguém, a não ser por telefone ou por carta. Hoje em dia, com o celular, você faz uma chamada de vídeo. Eu estava essa semana assistindo Pica-Pau com Lorena, meio sem ter o que fazer, e aí eu percebi que naquele tempo, veja, o Pica-Pau ele é gravado nos vídeos dos anos 70, mais ou menos, 60, 70, mais ou menos. E Pica-Pau ele previu o futuro, porque ele vai seguir Johnny espalha lixo. Então ele coloca um drone com a câmera para seguir no cara e vai acompanhando tudo pela telinha do relógio. Então, o drone hoje em dia é a coisa mais comum que tem. O pessoal tem gente que compra drone para brincar, para ter ideia. Tem gente que já transformou em uma profissão. E um relógio que ele permite uma chamada, né? Então, assim, são coisas que O smartwatch. o pessoal vai, né, são tecnologias que vão se desenvolvendo e que vão se tornando comuns. Só que a globalização também, pessoal, ela traz consequências. Vocês têm aí na página 120 a questão da lógica de consumo, né, o impacto. Então, a lógica de consumo ela faz com que mais lixo seja produzido. Em cidades pequenas, a gente não nota isso com tanta força, mas você vai para uma cidade maior, isso aí é bastante presente, tá certo? Isso é bastante presente mesmo. E já a questão da... Só um minutinho, viu, pessoal? Só para eu conferir aqui. Pronto, vejam só. E a questão dessa produção de lixo, quanto mais a gente produz, quanto mais a indústria precisa produzir, mais lixo será lançado no ambiente, né? Então, as indústrias hoje estão optando pelo reuso, né? Então, por exemplo, o pessoal das indústrias de celular estão incentivando muitas vezes com que os usuários de celular busquem consertar os aparelhos que estejam quebrados ao invés de comprar outro, tá certo?
Você vai, por exemplo, em cidades como São Paulo, o pessoal compra uma TV hoje, daqui a 6 meses, quando lança uma TV nova, eles literalmente jogam aquela TV antiga no lixo, ainda em estado de funcionamento. Então, o meu tio, por exemplo, ele tinha uma geladeira na casa dele, essas geladeiras grandonas, modernas, que o pessoal tinha jogado. Então, ele só gastou, parece que R$ 100 com a manutençãozinha básica, e ele estava utilizando a geladeira. O pessoal tinha jogado no lixo. Tá entendendo? Então, observa que muitas vezes o descarte, dentro dessa lógica do consumo, faz isso. Vocês têm aí na página 121, por exemplo, a questão do consumo, né? O excesso do consumo. Então, aí o pessoal numa fila da Apple, né? Pelo que a gente pode entender, deixa eu só ver aqui, por meio da propaganda, a indústria cultural transforma. Talvez aí seja numa fila da Apple, né? Tem até o símbolo da Apple ali na frente. Talvez a fila para adquirir algum novo modelo que foi lançado por essa empresa, né? Algum novo iPhone. Que o pessoal compra hoje. Daqui a 2 semanas a empresa lança outro modelo novo e a galera começa a ficar maluca para comprar aquele novo modelo, né? E muitas vezes a função básica é a mesma, só muda alguma coisa no design, né? Eu lembro que na época que a Fiat estava lançando os Unos, né, o último modelo, que era aquele mais quadradinho, todo ano a Fiat lançava um novo Uno. A diferença às vezes era um adesivo que colocava, mas o motor era o mesmo, o painel era a mesma coisa, às vezes colocava uma luzinha, uma diferença, uma besteira assim. E o pessoal taca a trocar de carro, taca a se endividar, né, devido a uma besteirazinha dessa aí. Em contrapartida, né, a essa lógica de consumo todinha aí, está cada vez mais crescendo a questão do consumo sustentável. Que nada mais é que você poder consumir, você poder comprar, você poder usar, mas de uma forma que não vá deixar as pessoas do futuro ter aquilo ali. A gente falando de consumo sustentável e Eduardo dando um péssimo exemplo comendo Doritos. Péssimo exemplo aí, olha. Guaraná, depois isso vai para o lixo, Guaraná. vai possuir o meio ambiente, né? Vai poluir o meio ambiente, então, caso sério. Mas enfim, pessoal, a lógica de consumo, a lógica do consumo dentro da globalização é essa. Existem as Ô, João crises. Paulo, Oi? também nessa parte que você estava explicando aí, Hum, na página 126, que é do exercício da questão 2, tá hum. aí também explicando que é uma tirinha que tá assim, este smartphone é de última geração. Aí o patrão, que é o dono da loja, diz, até lançamos um semana que vem. É como se fosse um resumo do que você explicou agora. Exato, exato. De maneira bem direta, né? Que isso é, É, o capitalismo comercial. se vocês quiserem até pegar uma cola, né, e sair, ó, observe a charge abaixo e responda qual fenômeno do modelo capitalista ele compreende. O fenômeno do consumismo. É, Tá capitalismo certo? comercial. Mais especificamente o consumismo, tá certo? Por quê? Porque as pessoas consomem muitas vezes sem precisar, sem necessidade. É a impressão minha, o Gabi tá dormindo durante a aula. Acordou. As pessoas Eu não consomem. escrevo muito bem, não. Vá se tratar um pouquinho, vá tomar uma água, vá. Desliga a câmera um pouquinho, vá tomar uma água, respirar um arzinho puro, se alimentar, daqui a pouco você Tá bom, volta. obrigada. É melhor. E assim, gente, não tô saindo na gravação dormindo, viu? Aí é complicado. E assim, gente, tem também dentro desse aspecto do consumo, se fala também na questão das crises econômicas, né? O mercado se autorregula, aquela questão do neoliberalismo. A crise mais recente que nós tivemos foi a crise imobiliária nos Estados Unidos. Eu já devo ter até citado ela para vocês, né? O pessoal começou a comprar casa, o crédito foi liberado facilmente, o pessoal começou a comprar, 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 comprar. Depois, cadê o dinheiro para pagar? Como não tinha dinheiro para pagar, ia lá no banco, devolvia a chave da casa. Dizia, não posso pagar não, vocês fazem o que quiser com a casa. Muitas imobiliárias quebrando de uma vez só. E o que é que a gente tem a ver com isso, João Paulo? Hoje a gente vive na economia globalizada. Então, um país que passa por uma crise econômica, se esse país tiver relações internacionais, toda a cadeia produtiva vai entrar em crise. Aquelas coisas que a gente costumava fazer lá na escola, deixa eu mostrar aqui para vocês agora, né? Agora vocês vão ter uma oportunidade única de começar a colecionar meus desenhos, que eu sei que vocês morrem de inveja. Vê só, vamos entender como é que funciona uma crise globalizada, tá certo? Deixa eu só voltar aqui o quadro, pronto. Vamos imaginar, tá certo, que em um determinado país, em um determinado local, quem ri fica, eu corto a pontuação da apresentação de hoje. Em um determinado local, existe o consumo de um determinado item.
Tá bom? Então vamos pensar que esse país aqui ele consome sapatos que são vendidos por esse outro país aqui. Tá certo? Esse país aqui ele produz sapato e esses sapatos ele tem como mercado consumidor aquele país. Então vamos chamar esse país aqui de A e vamos chamar esse país aqui de B, o país que fornece o sapato. Ele tem como mercado consumidor o sapato, aquele país A. Beleza. Só que para produzir, o país B ele compra uma parte da matéria-prima do país C, uma parte da matéria-prima do país D. Certinho até agora? Acontece que país A, que é o principal mercado consumidor do país B, começa a entrar em uma crise financeira. Desemprego, empresas fechando, postos de trabalho sendo desativados, para de circular o dinheiro. O pessoal que consome o sapato vai continuar consumindo na mesma proporção? Sim ou não? O pessoal vai continuar comprando? Não, o pessoal não tem dinheiro. Então, vai cortar pela metade. Se corta pela metade, aqui a compra, a produção também vai ter que ser cortada pela metade, senão a pessoa vai entrar em crise. Como é que ele vai produzir um sapato sem ter que compre? Se a produção entra pela metade, então a compra de matéria-prima também vai ser cortada pela metade. Então toda uma cadeia produtiva vai sofrer. As crises acontecem mais ou menos nesse mesmo sentido. Tá certo? Então qualquer nação que tenha relações comerciais uma com a outra, ela vai acabar sofrendo impactos da crise. Como os Estados Unidos eles têm relações comerciais com praticamente todos os países do mundo, a crise de 2008 foi sentida por todo mundo. Vou dar um exemplo mais recente. A maior crise que nós tivemos na história foi a crise de 1929, que vocês estudaram sobre ela. Porém, acredita-se que talvez essa crise que nós iremos passar após o Covid-19, ela venha a ser a maior crise da história. Por quê? Porque uma crise global, veja, um vírus, uma crise global, está fazendo com que a lógica de consumo ela modifique. Existem empresas que estão fechando em Caruaru, existem lojas fechando, existem fábricas fechando, de maneira geral. Estou citando Caruaru porque é a cidade comercial, né, que tem um desenvolvimento comercial mais próximo aqui de nós, tá certo? Então, mas tem um auxílio emergencial. Cara, R$ 600. Para quem paga 400 de aluguel no lugar que em Caruaru, R$ 600 não vai fazer muito efeito, não. É bom, logicamente, melhor que nada, lógico, mas entendeu bem, não vai resolver os problemas. Eu passei essa semana, fui a Caruaru segunda-feira, tá certo? E aí, lá a gente teve... Eu passei, vi um monte de comércio, né? Embora a cidade tivesse bastante movimentada, mas a maior parte do comércio estava fechada, né? Justamente porque ali o pessoal não tinha como manter o comércio aberto, não tinha como manter as portas do comércio ali abertas, tá certo? Então, assim, essas crises econômicas, esses momentos de crise, eles se instalam, né? Sempre tem algum fato causador daquela crise e muitas vezes a recuperação ela acontece de forma muito lenta, né? Vai acontecer ali de forma bastante devagar, tá certo? Gente, perguntas até agora? Então vamos às atividades dessa semana. Deixa eu só dar um confere aqui. Ô, João Paulo, vê, Oi. eu fiz essa primeira da página 125. Era pra... Deixa eu ver. Então, se é possível sustentar. Certo, veja só, eu vou passar esses exercícios para vocês. Quem já fez algumas questões não tem problema, tá certo? Eu vou repassar porque a gente faz a correção toda semana que vem, tá bom? Uhum. Então vamos lá, vamos anotando aí. Deixa eu apagar aqui para vocês não tentarem depois não copiar meu desenho. Isso. Não podem ver nada assim que vocês já ficam tudo com inveja. Pronto, vamos lá. Atividades. Responder as questões das páginas 125, 125, 126. 126 e 127. Aí, Eu não vou passar as de encerramento de vestibular e ENEM agora, não. Tá certo? Eu vou deixar para ela servir como se fosse uma revisão.
Então, responder as questões das páginas 125, 126 e 127. Aí vou passar uma atividade avaliativa complementar. Complementar. O que é que vocês vão precisar para essa atividade? Livro, paradidático. Qual é o título do paradidático de vocês mesmo, gente? Que está com ele em mãos aí? Além do horizonte. Além do horizonte, né? Migrantes pelo Brasil e pelo mundo. Certo. Livro paradidático. Além do... Opa. Deixa eu ajeitar aqui porque minha mesa está cheia de livro aqui. Além do horizonte. Migrantes pelo Brasil e pelo mundo. Beleza. O que é que vocês vão fazer? Vocês irão fazer a leitura. É sempre bom vocês lerem essa parte do começo de conversa, tá certo? Mas vamos lá. Ler o capítulo 1, que tem por título Migrantes e Refugiados. 2. Responder as questões. Reflexão nas páginas 15 até... Você lembra que a gente fez isso com História ontem, né? Inclusive ficou lá para vocês mandarem. Acho que eu já devo ter postado o link, não mandei, não postei? Para vocês mandarem a resposta de História. Mandou. 15 a 19. Pronto. Mandou já. Certo. Enviar suas respostas através de fotos ou digitando-as na opção adicionar comentário particular. A dica que eu dou a João vocês é a Paulo. seguinte. Oi? É melhor a gente fazer, tipo, escrever no caderno a resposta e mandar pro senhor para não acumular muita foto. Ou faz pelo livro mesmo? Vocês fazendo o caderno mandar para mim, mas vocês vão mandar para mim como? Tipo, foto. Então, e tu tirar foto do livro do caderno é a mesma coisa? Sim, mas tô dizendo que... Deixa quieto. Entendi, porque tem questões fechadas, né? É, Argumenta, criatura, pelo amor de Deus, não me deixa quieto, não. Reage, criatura. Não, pô, boa ideia, Iago, gostei da tua ideia. Porque realmente, né, vocês ficam mandando... porque se for mandar em foto, vamos botar aqui no mínimo aí vai ser 1, 2, 3, 4, 5 fotos. E se vocês façam isso mesmo, então, pessoal, vamos alterar isso aqui, então. Então, ó, faço assim. Respondam no caderno e enviem a foto com as respostas. Porque aí, de repente, até numa folha só, já dá para colocar as respostas todinha. Não é isso, Iago? Tu sugestão é mais ou menos por aí? exatamente. Eu até numa folha só dá para você mandar todas as respostas. Tá certo? Uma foto com as respostas. Deixa eu ver aqui. Escrevam o nome na folha de respostas, porque aí eu vou saber de quem é. E enviem até o dia... Vou ver aqui a data de envio agora. Vamos combinar aqui uma data. Próxima terça fica bom? Pode ser. Pode ser? Prazo máximo próxima terça. Não, vou botar para a próxima segunda, dia 13, é melhor. Porque eu fico com um prazo para corrigir. Tá certo? Enviem até o dia 13/7, também conhecido por próxima segunda, às 18 horas, viu, gente? 18 horas o link fecha. Tá bom? Essa atividade valerá 5 pontos. Olha? Tentador, não? A atividade vai valer 5 pontos, tá certo? Professor, quem não mandar? Infelizmente, quem não mandar não tem ponto, né? Tá certo? Repassa para os colegas, avisa todo mundo direitinho que tem essas atividades para ser feitas. Eu vou postar lá no Classroom mais tarde,
Mas aí, uma dica, já vão adiantando? Que vocês têm do livro e tem outras atividades também para fazer. Tá certo? E não esqueça não, viu, gente? Se não mandar, infelizmente, a gente não tem como pontuar vocês, não. Ok. Tá bom? Isso aí é avaliativo. Pessoal, alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa a acrescentar, alguma dúvida? Podemos dar por encerrado a aula de hoje? Ô, professor, Oi. o senhor mandou um negócio antes desse aí, que era para fazer, era sobre alguma coisa, que até a primeira pessoa que mandou foi Beatriz. Eu não sei, mas eu mandei. Eu não sei se enviou para o senhor, que era para falar sobre um negócio. Eu vou mandar para o senhor. O meu celular tá com problema. Eu tô mandando umas coisas para os professores e não tá chegando lá. Não sei. Não tem como, assim, infelizmente não tem como verificar assim, não. Se você manda para mim o que foi, que eu tenho como olhar. Ok, tá. Tá certo? Mas aí, pessoal, tentem mandar, tá certo? Essa atividade. Essa de hoje, como eu falei para vocês, ninguém ficou com menos de 3,5 das apresentações de hoje, tá certo? E aí vou ficar aguardando vocês nas demais atividades, tá bom? Então a gente só se vê agora segunda-feira, né, para aula de religião. Então até lá, bom fim de semana para vocês, bom restante de semana, né? Amanhã, como sempre, eu fico indisponível, né, devido a ser minha folga aqui da escola.